E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre a levedura nutricional, um dos ingredientes mais utilizados para fazer queijo vegetal. Esse ingrediente, também conhecido por Nutritional Yeast ou NUSH, é muito utilizado, né? Só que esse ingrediente ele entra exclusivamente na categoria de saborizantes, ou seja, ele não tem dupla funcionalidade. Tem alguns ingredientes, quando a gente faz queijo vegetal, que eles já podem ajudar em duas coisas, né? Por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco ele pode ser utilizado tanto para dar uma firmeza maior para o queijo vegetal, quanto também para colaborar na textura mais untuosa, né? Aquela coisa mais gordurosa. Agora, a levedura nutricional não. Ela vai atuar exclusivamente para o sabor. E tem alguns detalhes que eu queria falar aqui para você, justamente para que você não erre mais na hora de comprar a levedura nutricional. Fique esperto ou fique esperta com isso. E de repente, se eventualmente você não achar a levedura nutricional e precisar fazer, olha só, eu tenho uma levedura nutricional feita em casa. Eu fiz ela aqui e daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que eu fiz essa levedura nutricional caseira, que fica com gosto bem parecido com a da levedura nutricional comprada, tá? Bom, a levedura nutricional, apesar do nome, né, ela trazer a palavra levedura justamente por ser uma levedura, ou pelo menos ter sido uma levedura. Então esse é um detalhe muito importante, porque apesar de ser levedura nutricional e a gente está acrescentando levedura no nosso queijo vegetal, isso não quer dizer que a gente vai fermentar ele com essa levedura, tá? Por favor, isso daí pode ser algum motivo de engano, de falar, levedura fermenta, então vou pôr levedura nutricional no meu queijo vegetal, então eu vou fermentar ele. Não, mesmo porque a fermentação que ocorre num queijo vegetal é uma fermentação lática feita por bactérias láticas, tá? É uma outra turma de micro-organismo que faz parte de um reino até diferente, tá? Do reino Monera, e a levedura nutricional ela faz parte do reino Fungi. Então, uma outra turma. E essa levedura nutricional ela é da espécie Saccharomyces cerevisiae, que na verdade promove uma fermentação alcoólica. Então veja só como são coisas bem diferentes. Primeiro, micro-organismos diferentes e depois metabolismos diferentes. O tipo de fermentação vai ser outra. O que a gente quer no queijo vegetal é uma fermentação lática. O que essa levedura faz é uma fermentação alcoólica, mas não vai acontecer no nosso queijo vegetal de novo, porque essa levedura nutricional ela não tem vida mais, tá? Ou seja, em outras palavras, para não falar que é levedura morta, pode ficar um pouco pesado para ter isso no rótulo, é dito que é uma levedura inativa, tá? Ou é uma levedura que foi inativada. Em outras palavras é isso, no português correto, a levedura ela foi morta, tá? Esse é que é o grande ponto. Então, um outro termo que a gente pode usar para essa levedura é a autólise. A lise, a palavra autolise. A lise é quebra, é ruptura da própria parede celular, né? E auto é própria. Só que não é dos termos mais corretos, porque não é a própria levedura que promove essa autólise, né? Ou seja, é um tipo de inativação, para ficar mais bonita a palavra, implicada pelo ser humano. Esse aqui é o ponto para essa levedura ser inativada. Em alguns casos é possível acontecer a autólise, né, dela mesmo consumir a sua parede, porque tem carboidrato na parede celular, e quando ela está em defasagem de carboidrato, ela pode consumir esse carboidrato e a parede se rompe e ela morre. Tá? É meio que ela se mata, né? Não que ela pense nisso, mas enfim. Bom,
Importante eu dizer aqui para vocês os tipos de levedura nutricional que existem, tá? Porque tem alguns tipos diferentes que vão trazer sabores diferentes, que podem trazer resultado final diferente no nosso queijo vegetal, então é importante saber isso. E eu acho que o grande ponto dessa conversa aqui é justamente alertá-las para que vocês possam fazer as devidas escolhas. Então, tudo, na verdade, vai ser... a gente vai ter essa diferença entre levedura nutricional por conta do processo de produção da levedura nutricional, tá? Ou processo de industrialização, chame como vocês quiserem. Mas o ponto é que a levedura nutricional ela pode vir de duas fontes, tá? E é claro que essas duas fontes são fontes açucaradas, vamos dizer assim, porque ela se reproduz através do consumo do carboidrato, é assim que ela consegue, né, ter energia para poder realizar todo o seu metabolismo, para viver, né, em última instância. Então, você já deve ter visto que nesses pacotinhos de levedura nutricional pode vir escrito levedura de cerveja, tá? Tudo bem. Isso não quer dizer muita coisa. Assim, pode ser que seja a fonte dela, pode ser que seja o tipo dela. Então, nós vamos precisar de mais informação. E por que eu estou falando isso? Porque uma das possibilidades da indústria desenvolver a levedura nutricional é através do descarte da indústria cervejeira. Tá? Porque quando a cerveja é feita, eles produzem lá o mosto de cevada, tá? E esse mosto de cevada nada mais é do que uma água açucarada, né? Esse açúcar que veio da cevada, e isso vai para o tanque fermentador. Quando esse mosto está no fermentador, eles vão inocular a Saccharomyces cerevisiae, que é essa levedura. E ela está ativa, né? Seja ela líquida, seja ela liofilizada, enfim, isso não vem ao caso. O que importa é que células vivas de Saccharomyces cerevisiae vão ser inoculadas nesse tanque. Maravilha. E aí o que acontece? Uma vez que essa levedura ela entra em contato com esse mosto, ela vai ter dois momentos ali. O primeiro momento que é importante para nós, porque esse momento é o momento em que ela tem um metabolismo aeróbio. E esse metabolismo, o metabolismo aeróbico, né, esse metabolismo faz com que na presença de oxigênio ela se reproduza, ela começa a se duplicar, né? A própria célula ela vai soltar outra célula e outra célula e outra célula. Então esse é o momento da reprodução celular. A hora que o oxigênio começa a ficar cada vez mais rarefeito ali e chega uma hora que acaba o oxigênio daquele mosto, essa levedura ela já vai mudar o metabolismo dela. Então, de um metabolismo respiratório, que estava acontecendo até agora, e com o metabolismo respiratório ela fica se reproduzindo, esse metabolismo ele vai para o metabolismo fermentativo. E aí ela passa a fazer a fermentação, porque ela consome ainda o carboidrato, assim como ela consumia antes. Então o consumo do carboidrato é igual, só que na presença de oxigênio ela consegue ter mais energia através desse metabolismo respiratório. E quando acaba o oxigênio, ela muda para fermentação, ela ainda assim consegue ter energia, um pouco menos do que quando ela estava em respiração, tá? Mas os produtos são outros, porque agora ela não vai se reproduzir mais. O que vai acontecer é que ela consome o carboidrato e ela vai produzir álcool e gás carbônico. Esse aqui são os dois principais, né, subprodutos da fermentação alcoólica, no caso, feita por Saccharomyces cerevisiae. Então, por que eu falei que essa primeira parte é mais importante para nós? Porque é a parte da reprodução. Tá? Então, isso quer dizer que uma fermentação bem conduzida na indústria cervejeira, você vai entrar com X de levedura e vai sair entre 3 e 6x de levedura. Tá? Então, é bastante coisa que está acontecendo ali. Essa levedura ela pode ser reaproveitada na indústria cervejeira.
Ou seja, você terminou uma fermentação num tanque, vamos supor que você colocou ali 10 litros de levedura ou 10 quilos de levedura. Vai sair mais ou menos uns 40, 50 quilos de levedura. E para você fazer uma outra fermentação, você vai precisar de 10. Então tá sobrando aí, se você tirou 50, tá sobrando 40. E esses 40, ou você pode usar mais 10 para fazer um outro tanque, sobra 30. E, não tenho mais tanque agora, e aí, vou guardar isso? Pode guardar, mas não mais do que 2 semanas. Então, e depois do outro tanque vai acontecer a mesma coisa, vai virar mais um tanto. Então veja que a cervejaria, ela é tipo uma fazenda de levedura, né? Porque está produzindo muita coisa e vai chegar uma hora que não tem mais como estocar essa levedura para a próxima, vai ter que jogar fora. Mas é aí que a empresa que faz levedura nutricional pode entrar em contato com essa cervejaria e falar, viu, eu compro isso daí, não precisa nem me dar, eu compro. Ia pro lixo, eu compro mais barato, mas eu compro. E aí essa indústria, ela vai ter que preparar essa levedura. Primeiro porque essa levedura está viva e eles não podem ter essa levedura viva, né? Porque a levedura nutricional ela precisa estar inativada, para não falar morta de novo. E aí o que acontece? Eles vão pegar essa levedura, né, uma lama, na verdade, e essa lama, a primeira coisa que precisa acontecer é ser inativada. E eles vão aquecer isso daí. Então é um processo meio que de pasteurização que acontece. A temperatura sobe, né, entre 60 e 70 graus ali. Eles mantêm isso por um certo tempo, pelo menos 15 minutos, e aí a levedura ela vai estar inativada. Uma vez que isso aconteceu, aí vai ter que ter um processo de decantação, né, e depois de evaporação até desse excedente de água, para que depois eles possam transformar isso numa massa e daí vai para flocos, para pó, o que quer que seja. Agora, por que eu tive o trabalho todo de falar isso para você? Porque se a sua levedura nutricional que você compra, ela está vindo da indústria cervejeira, ela vai ter um toque amargo. Sim, a levedura, essa lama que a indústria está pegando da cervejaria é bem amarga, tá? Eles melhoram um pouco esse amargor, mas não conseguem tirar totalmente esse amargor, porque quando vai fazer cerveja, além da levedura, além da água, além do malte, tem um outro ingrediente que é super importante em todas as cervejas, tá? Que é o lúpulo, né? É uma planta que falam flor, mas na verdade o termo correto é estróbilo, né? É uma inflorescência, na verdade. Mas enfim, dentro dessa flor, a hora que você abre ela, dessa inflorescência, então, a hora que você abre, tem um pozinho amarelo, que é a lupulina. Nessa lupulina tem um composto ali chamado de alfa-ácido. E esse alfa-ácido, quando ele vai para o calor na hora de fazer a cerveja, ele se isomeriza, virando então um isoalfa-ácido, e ele se solubiliza no líquido todo. E a hora que a levedura está ali, ela está entrando em contato também com esse isoalfa-ácido, tá? E parte disso, dessa resina, vai colar na levedura. E isso daí por diferencial de carga, né? Então a levedura ela vai ficar um pouco amarga. Se você comprou ou compra uma levedura nutricional e ela tem um gosto mais amargo, já sabe de onde ela veio. Agora, se você comprou e não tem esse gosto amargo, a fonte é outra. Porque daí a gente está falando de uma empresa que ela é meio que específica para fazer a levedura nutricional e ela tem lá o seu mecanismo, né, de produção de levedura nutricional, e ela vai fazer isso através de meio que uma água açucarada, e esse açúcar ou ele vai ser proveniente do açúcar de beterraba ou do açúcar da cana,
Tá? Pega, por exemplo, melado de cana ou açúcar de beterraba, faz lá dilui isso daí, faz um líquido, inocula a levedura fica fermentando aquilo lá, aquilo em constante agitação para ficar sempre aerando, e ela está sempre se reproduzindo, porque aí ninguém quer saber de fazer álcool, de fazer gás carbônico e tal, ou ninguém quer que a levedura faça isso, né? O que quer é massa de levedura. Quanto mais ela reproduzir, maior vai ser o rendimento dessa indústria, né, em relação à levedura nutricional. E depois o processo segue aquele, né, de ter que inativar ela através da temperatura, depois secar isso daí e transformar em flocos ou em pó. Tá? Maravilha! Então a gente tem essas duas fontes. E se eu falei no princípio que se tiver escrito levedura de cerveja, isso não quer dizer muita coisa, porque a empresa pode querer dizer que ou sim veio da indústria cervejeira ou é a espécie que produz cerveja. Tem mais informações para a gente tirar essa conclusão? Tem sim. Tá? Olha só, essa daqui está escrito aqui, ó, levedura de cerveja em pó. Tá? Tá escrito aqui, ó, levedura de cerveja em pó. Essa aqui, eu adoro ela, tá, ó. Ela tá em pó e ela é diferente disso daqui, ó. Essa daqui, ela já tá em flocos. Olha só a diferença, tá? E essa daqui, ela também tá dizendo aqui, ó, levedura de cerveja, levadura de cerveja. Tá? E aqui está colocado, né, descamado. Desamargada em escamas. Olha só, desamargada em escamas. Mas desamargada até a página 2, tá? Porque ela é amarga. Então, em comparação uma com a outra, uma é mais amarga e a outra não é. Tanto que, para eu fazer queijo vegetal, eu nem ouso em colocar essa daqui. Essa daqui eu uso para outros fins, né? Mas foi uma vez que eu comprei e, enfim, não me atentei e a gente sempre aprende com os erros, né? Mas uma coisa que é importante de a gente perceber, e isso vai ser o maior indicativo, e esse é certeiro, porque é o seguinte, a cevada, ela tem glúten. O açúcar de cana e o açúcar de beterraba não tem glúten. Portanto, pela legislação atual em vigor, né, todos os produtos alimentícios eles têm que vir discriminados se tem ou não glúten. Portanto, essa é a saída. Sempre, olha só, essa é a dica de ouro do dia. Sempre que você for comprar uma levedura nutricional, busque por essa informação. Contém glúten. Se a levedura nutricional tiver glúten, ela veio da indústria cervejeira e ela vai ser amarga. Se ela não tiver glúten, ela veio da produção, a partir da produção do açúcar de beterraba ou do açúcar de cana, e ela não vai ter o amargor que teria outra. Tá? E essas duas aqui, eu tenho essa diferença aqui para elas. Essa daqui diz no rótulo aqui, né, que pode conter vestígios de glúten, soja, sésamo, frutos de casca rija. Ou seja, isso aqui não tem glúten por ela mesma. Porque pode conter vestígios, aí é aquela história de mesma máquina, tal, não sei o que, salvaguarda da empresa e tal. Agora, já essa daqui, no rótulo, ela já coloca aqui, ó, contém glúten. Então, acabou a história, tá? Já sabe que ela veio da cerveja. E claro, essa informação aqui de ter sido desamargada, não é toda que traz, mas também é outro indicativo disso, tá? Um outro detalhe que eu queria falar é que isso daqui, além, né, do gosto, mas o fato de estar em flocos e o fato de estar em pó, isso daqui faz uma diferença muito grande. Quando você pega uma receita de um queijo vegetal e lá está falando 3 colheres de sopa de levedura nutricional, beleza, e aí?
É em flocos ou é em pó? Não está falando, né? E isso faz uma diferença muito grande. E faz uma diferença tão grande porque eu já cheguei a pesar isso daí, tá? Tem algum vídeo aí por aí que eu tô fazendo mostrando essa experiência aí. Eu peguei uma colher de sopa dessa levedura em pó e coloquei na balança, pesei, deu 8 gramas. Aí depois eu peguei a mesma colher de sopa, e aquela colher de sopa medidora, tá? Para não ter erro mesmo. Em cima assim eu dei aquela, né? E essa daqui, a hora que eu pesei, deu 4 gramas, ou seja, estamos falando da metade ou do dobro, depende do referencial, mas enfim, uma colher de sopa, 4 gramas e a outra 8 gramas, se uma receita fala em 3 colheres de sopa, olha só a diferença. A gente está falando de, se for pegar, né, 8 gramas para 3 colheres de sopa, são 24 gramas, tá? E se a gente pegar 4 gramas para 3 colheres de sopa, são 12 gramas, ou seja, metade. E isso vai fazer uma diferença sim. Talvez seja aquela diferença suficiente para que quando você prove o queijo vegetal, ele tá mais ou menos, não gostei muito não gostei dessa receita. E um outro detalhezinho só é que a levedura nutricional, entre marcas diferentes, elas podem ter potências diferentes também, uma ser mais forte do que a outra. Tá? Isso é bem possível, porque a quantidade de compostos pode variar. E como que a gente faz isso? Então, diante de uma receita de queijo vegetal, a maneira pelo menos mais eficaz de você trabalhar isso e contornar eventuais problemas é você adicionar aos poucos, né? Adiciona um pouco ali, mistura, experimenta. Tá faltando, coloca um pouco mais, experimenta, coloca um pouco mais, experimenta. Agora tá gostoso, não vou pôr mais não. Maravilha, chegou no ponto. Então, sempre esse tipo de adição consciente dos ingredientes, vamos dizer assim, com você experimentando, é algo fantástico, porque essa é a forma que você vai conseguir buscar o equilíbrio na sua receita. Tá? Porque seguir cegamente uma receita é um dos maiores erros isso daí. Fala assim, não, vou seguir tal qual a receita, segue exatamente todas as quantidades e no final das contas não ficou bom. Porque teve essa discrepância, né? Quem fez a receita tinha os seus ingredientes, as suas marcas e as formas, né, daqueles ingredientes. E depois você fazendo na sua casa, são outras formas às vezes, outras marcas, e aí o resultado pode ser diferenciado. Então por isso que é importante sempre anotar e depois fazer correções numa próxima vez. Né? Esse aqui é o grande ponto. Agora, qual que é a importância de a gente usar a levedura nutricional num queijo vegetal? Né? Tem essa importância nutricional, claro. A levedura nutricional por muitos é considerada um superalimento, então vale a pena estar presente. Né? Mas, e também pelo fato de ser é fonte de vitamina B12, então vamos usar que vai enriquecer o queijo vegetal com B12. Vai, mas até onde, né? Porque a quantidade que a gente precisa diária de B12 e a quantidade que vai estar no queijo vegetal, nossa, tem uma diferença tão grande que nem vai valer a pena a gente colocar para essa questão, tá? Deixa como bônus para o organismo. Eu acho que não vale a pena usar levedura nutricional porque vai dar um aporte nutricional diferenciado no meu queijo vegetal e tal. Gente, esquece. Queijo vegetal, por excelência, ele já é algo mais saudável, tá? E esse é um ponto pacífico já. Em relação a queijo tradicional, algo mais saudável já de cara, né? A imensa maioria dos queijos vegetais que a gente faz, fermentados com certeza. Então, já é. Você querer
colocar a levedura nutricional por conta do aporte nutricional, vai ser só um pequeno bônus ali. Tá? Então não precisa pensar nisso. Ah, mas tem bastante proteína. Também tem bastante proteína, e esse é um ponto maravilhoso também. Né? Não tanto pelo aspecto nutricional, mais uma vez, mas porque quando a gente fala de proteína, a proteína é uma cadeia longa de componentes menores. Tá? Esses componentes menores eles são chamados de aminoácidos. E dentre os aminoácidos, e a levedura nutricional, ela tem, né, se não tiver todos, ela tem uma bela parte dos aminoácidos essenciais, né, ou seja, aqueles que a gente precisa, o nosso corpo não produz, que está presente nela. Mas, além disso, tem também um aminoácido não essencial, né, que o nosso corpo também produz, mas que é super interessante para o nosso queijo vegetal. É um aminoácido, isso daqui é coisa natural, tá? Não é nada... Um aminoácido em especial, que é o chamado glutamato. Tá? Isso daí não é químico, quer dizer, não é químico, não é produzido em laboratório, não é coisa que faz mal, não é o glutamato monossódico, é o aminoácido glutamato. Tá? Tem uma diferença entre o glutamato monossódico e o aminoácido glutamato. Uma diferença, né, em relação ao que são, né? Mas em relação a sabor, aí a coisa é muito mais interessante, porque é justamente esse aminoácido glutamato que compõe o chamado gosto umami, tá? Que é o quinto gosto básico, ao lado de amargo, doce, salgado e azedo. Temos esse quinto gosto básico, que é o umami. E esse umami, ele é caracterizado, pelo menos, né, o nome pode ser traduzido como algo super saboroso, né, aquela explosão de sabores. E o umami em si, ele é composto principalmente por 3 elementos. Tá? Um deles é esse aminoácido, o aminoácido glutamato. Tá? E depois a gente tem um nucleotídeo inosinato e um outro nucleotídeo que é o guanilato. Esses 3 elementos são os principais compostos para que esse gosto umami ele aflore. Mas não precisa os 3 estar junto, tá? Mesmo porque a levedura nutricional ela carece um pouco desses nucleotídeos. Ela vai ter muito mais o aminoácido glutamato. Mas existem outros ingredientes, né, que vão ter esses nucleotídeos em alguma escala e vão contribuir para um sabor umami, que são as algas principalmente, né, a alga nori, a alga kombu. Essas algas elas têm uma quantidade satisfatória de nucleotídeos, né, além do aminoácido glutamato, que vai dar esse gosto umami, né, esse sabor umami para o alimento. Então, um dos motivos pelo qual a gente usaria a levedura nutricional é justamente o fato dela contribuir com o sabor umami, ou seja, você usando levedura nutricional no seu queijo vegetal vai deixar ele mais saboroso, tá? Agora, atenção, porque queijo vegetal fermentado é um grupo muito grande de queijos vegetais e queijo vegetal não fermentado é um outro grupo também muito grande de queijos vegetais. E por que eles são diferenciados ali? Justamente pelo processo de fermentação, tá? E o processo de fermentação, ele acaba colaborando com muito sabor, por excelência, ao queijo vegetal. Portanto, os queijos vegetais fermentados, eles por si só já vão desenvolver um sabor maravilhoso, inclusive sabor umami. Tá? É possível a gente identificar o aminoácido glutamato num queijo vegetal fermentado, porque a gente tem bactérias ali que vão produzir enzimas, que vão quebrar proteínas e vão liberar
o aminoácido glutamato no queijo vegetal. Num queijo vegetal não fermentado, não acontece a fermentação, portanto, ele vai carecer, né, inerentemente de sabor. Por isso que a gente precisa trabalhar com os ingredientes saborizantes. Percebe onde eu quero chegar aqui? Porque entre fermentados e não fermentados, então eu não posso usar levedura nutricional em queijo vegetal fermentado? Claro que pode. Ninguém está proibindo de usar. Mas eu ouvi alguém falar que não pode e tal. Testa. Na dúvida, testa. Não vai acontecer nada. Mas o que eu quero dizer aqui é que se você for usar levedura nutricional num queijo vegetal fermentado, a quantidade ela vai ser menor do que você usaria num queijo vegetal não fermentado. Tá? Por quê? Porque o queijo vegetal fermentado ele já tem os sabores, como eu acabei de falar, que são desenvolvidos pela fermentação. Então, a hora que você introduz a levedura nutricional ali, dá aquele toquezinho e acabou. Tá? Só para dar um brilho. Tá? Então você vai usar tipo meia colher de chá, 1 colher de chá no máximo, tá? Não muito mais do que isso. Isso falando para uns 250 gramas mais ou menos, né? De 250 gramas de base. Ao passo que para um queijo vegetal não fermentado, você já vai considerar colheres de sopa. Ou seja, você vai usar 1 colher de sopa e meia, de repente 2, dependendo do que estiver fazendo, 3, tá? Também passada aí eu acho que já começa a estourar no equilíbrio do queijo vegetal, tá? Mas prestem atenção nisso. Inclusive, quando forem ler, né, quando você for ler uma receita de um queijo vegetal, preste atenção nessa questão também, né? De repente, salva esse vídeo aqui depois para voltar nele, para você tirar dúvida e tal, ou anota já, né? Já pega um caderninho aí, escreve aí queijos vegetais e vai anotando algumas sacadas que você eventualmente tira dessas coisas que eu vou falando, que eu acho que é importante também para ter sempre a mão ali para hora e meia voltar, né? Então, a questão é essa. E como que você usa a levedura nutricional? É só a hora que você está fazendo a sua mistura, você colocar ali e misturar junto. Tá? Isso daí vai ser muito bem incorporado, seja em flocos, seja em pó. Eu prefiro muito mais em pó porque a incorporação ela é muito mais fácil, né? Ela é mais facilmente incorporada e também a área de contato dela é um pouco maior, você vai ter um sabor mais potente, você acaba usando menos do que fosse usar a levedura nutricional em flocos. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que eu fiz essa levedura nutricional aqui. Tá? Então, isso daqui eu acabei gravando também o meu processo de produção da levedura nutricional e agora vocês podem ver. Para fazer a levedura nutricional caseira é muito simples. Primeiro, fogo baixo, uma frigideira antiaderente, uma levedura para pão, para pizza, qualquer coisa assim, e a saqueta ela é aberta e colocada na frigideira e em fogo baixo. Esse é um movimento muito importante para que a gente espalhe ela por toda a superfície da frigideira e assim a gente vai manter. Eu vou colocar o resultado final aqui, ó, 11 minutos depois. Olha a cor como mudou. Bom, espero que vocês tenham gostado. De repente tentem fazer em casa, vejam se dá certo. E para qualquer dúvida é só me escrever. Do mais, até a próxima.